Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou Abraim Baz e este é o programa Literatura em Foco. Gravamos na Academia Amazonense de Letras, naturalmente na Biblioteca Genesino Braga. Recebo hoje com muito prazer Marcelo Barbosa Peixoto, sereníssimo grão-mestre da Grande Loja do Amazonas. Vamos falar de feitos maçônicos. Pela primeira vez, em 25 anos de programa, entrevistamos uma autoridade maçônica. Vamos iniciar levando este conhecimento ao nosso telespectador. Quando nasceu a Glomã e de que forma nasce a Glomã? Bom, a nossa Grande Loja Maçônica do Amazonas, Glomã, que a gente trata tão carinhosamente, ela nasceu em 22 de setembro de 1904. Esse ano nós completamos 120 anos de existência no estado do Amazonas, mas a maçonaria já estava no estado há 151 anos atrás, com o surgimento da loja maçônica 01, Esperança e Porvir, que ela foi fundada pela potência Grande Oriente do Brasil. De certa forma, tem um dado histórico aí que eu gostaria de ressaltar. Nós somos a segunda província do Brasil a abolir a escravatura 4 anos antes da Lei Áurea. E tem 2 lojas, inclusive a sua, onde você viu a verdadeira luz, foi iniciado, a Loja Amazonas e a Esperança, que foram fundamentais nesse processo histórico que pouca gente sabe dessa história. Verdade. Como a maçonaria, ela sempre se preocupa com a sociedade, sempre se preocupa com o outro, né? O bem-estar do outro. Naquela época, na época da escravidão, os maçons do Amazonas, com a loja Esperança e Porvir e loja Amazonas número 1 e número 2, né? Os maçons se reuniram e começaram a comprar escravos, né? Começaram a comprar escravo para lhe dar liberdade. Então, realmente, o Amazonas foi o segundo estado do Brasil a conceder a libertação dos escravos antes mesmo da Lei Áurea, pois o Ceará foi o primeiro, né, que começaram também fazendo o mesmo trabalho, comprando os escravos e dando alforria a eles, e os maçons na época da escravidão também tiveram essa preocupação, porque nós só pensamos na liberdade, na igualdade e na fraternidade, então não tinha motivo nenhum de ver a sociedade com os escravos ainda presos, né? Então, realmente, todos os maçons se reuniram e todos de posses de valores, né? E iam comprando os escravos e iam dando alforria a eles. Salvo engano, na história contam 102 escravos que nós tínhamos no Amazonas, né? 1501 foi o final. Não, foi o final, mas 102 foi 102 que os maçons deram alforria. Deram alforria, exatamente. Compraram e deram alforria a eles. De fato, essas 2 lojas, elas são máter, porque uma é número 1, a outra é número 2. E recentemente tem um documentário que a Grande Loja patrocinou. Você, telespectador, pode assistir a história da maçonaria amazonense, que está aí no YouTube. Agora, Sereníssimo, vamos falar de números da Glomã. A Glomã tem uma efetiva participação na sociedade? Tem. Hoje nós somos uma potência maçônica. Temos hoje 50 lojas maçônicas no Amazonas. Dessas 50, 29 no interior do nosso estado e 21 na capital. Hoje nós somos 1.800 obreiros regulares que frequentam as lojas maçônicas e temos um trabalho também muito grande hoje frente à filantropia, né? Todas essas lojas são voltadas exclusivamente para tentar ajudar a sociedade daqueles que precisam. E esses irmãos, esses 1.800, o qual eu me orgulho todos os dias de ser maçom, de estarem fazendo esse tipo de trabalho. De certa forma, a maçonaria vem escrevendo o seu nome
nesse espaço importante da filantropia. Agora, fale do reconhecimento e tratados. Há uma cisão, a separação do Grande Oriente, surge a Grande Loja e depois a Grande Loja começa a ter reconhecimentos internacionais. Isso. Em 1927, Mário Berg, né, ele trouxe a Grande Loja, porque eu acho que o telespectador tem que entender também, porque fala maçonaria é amplo, é um nome comum, é um nome grande, eu vou tentar explicar um pouco aqui. Nós todos somos filiados à loja mãe, que é a Grande Loja Unida da Inglaterra, né? Foi lá que iniciou a maçonaria operativa, né? Que nós hoje temos esse reconhecimento da Inglaterra. Então, para você ser uma loja regular, uma potência regular, você tem que ter mais de 3 lojas maçônicas, o Amazonas tem, e ter mais de tratados com outras potências regulares. Nós temos 172 tratados com 82 países, né? E então, desses 120 anos que nós temos de história, que é a Grande Loja mais antiga do Brasil, inclusive. Foi a primeira, né? Foi a primeira, por quê? Na época, o Mário Berg, em 1927, quando ele criou as grandes lojas, ele trouxe para o Brasil que nós éramos Grande Oriente do Brasil. Como eu estava falando, hoje somos 3 potências, mas só existia uma nessa época, que era o Grande Oriente do Brasil. Mas a Grande Loja Unida da Inglaterra trouxe também a Grande Loja, né? Então o Mário Berg implantou a Grande Loja no Brasil. E ele fez a Carta Constitutiva nessa época. E o Amazonas, antes disso, em 1904, já se preocupou, e nessa época a maçonaria que já existia aqui, que eram 15 lojas, que nós tínhamos o estado Rondônia, Roraima, Acre e uma loja na Bolívia, né? E todas 100% aderiram à Grande Loja. Todo mundo saiu do Grande Oriente do Brasil e aderiu às grandes lojas. Então, por isso que as grandes lojas consideram o Amazonas a mais antiga do Brasil. Então, por isso que nós temos esse título e temos a data de fundação de 1904. Continuamos. As outras todas são 1927. Você recentemente esteve numa solenidade internacional. Sim. E fale um pouco da experiência. Aliás, são muitas viagens internacionais. Eu queria que você falasse dessa experiência. Há 2 anos atrás, nós tivemos a Confederação da Maçonaria Internacional, né, que foi em Israel. Lá nós tivemos presentes 61 países, né, com 104 potências, né? E lá nós conseguimos reunir todos esses grão-mestres, que foram todos grão-mestres para lá, e lá conseguimos ficar mais unidos e conhecer mais a maçonaria mundial, né? Isso dá uma força muito grande para a nossa maçonaria. E nós temos também a CMI, que é a Confederação da Maçonaria Interamericana, que é toda a América aqui que nós vivemos, né? E a última reunião nossa foi agora em maio, lá em Cartagena da Índia, lá na Colômbia, e onde estivemos também 51 países, lá estavam presentes, né? Com 82 potências maçônicas. Também é uma forma da gente conseguir unificar nossos ritos, unificar nossa forma de tratar com a sociedade. Isso aí a gente sempre discute nessas reuniões. A forma de pensar e a forma de agir. Sim, sem dúvida. Eu quero pedir licença do Sereníssimo Grão-Mestre, quero pedir licença de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas prometo, voltamos em seguida. Me aguarde. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje com muito prazer uma gravação inédita, diga-se de passagem, com o Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Amazonas,
Marcelo Barbosa Peixoto. Sereníssimo, essa regularidade entre essas potências maçônicas acresce o que para a Gloman, para a nossa grande loja? Bom, a regularidade é um fator importante para que você seja reconhecido mundialmente. Então, existem lojas irregulares, muitas lojas irregulares. São lojas que não têm a capacidade de se regularizar, né? São lojas que funcionam de uma forma errada, não seguem o rito. A maçonaria, gente, para tentar explicar mais um pouquinho, ela tem relatos desde 1924, ela é milenar, né? Maçom, em francês, e quer dizer pedreiro. Nós viemos da obra, nós viemos da construção, da arquitetura, né? Nós construímos, que era a maçonaria operativa, todo mundo trabalhava. Existem obras fantásticas no mundo, na Europa, que a Catedral de Notre-Dame foi construída por maçons, muita gente não sabe, né? A Catedral de Saint-Rémy, a Catedral de Toledo, de Sevilha, vários locais na Europa que os maçons construíram, Templo de Salomão. E o relato da época é muito interessante, porque ele relata que os maçons, que são os pedreiros, que eles conseguiam talhar uma pedra perfeita, eles, quando iam montar as construções, os templos, as igrejas, elas encaixavam de uma forma perfeita. Eles traziam de longe toda essa pedra, que antigamente ou você fazia a obra de toda em madeira, né, as igrejas, ou em pedra. Foi quando os maçons entraram no trabalho. E esse trabalho ele foi dividido em aprendiz, em companheiro e mestre. É um mestre de obra, é um mestre maçom, que a gente chama hoje, que é o ápice da maçonaria. Nós temos 3 graus hoje na maçonaria, o grau 1, 2 e o 3. Um é o aprendiz, que ele está lá ensinando a lapidar a pedra. Aí vem um companheiro, que é o intermediário, e tem um mestre maçom que cuida da obra, que faz a obra construir, que eram os arquitetos. Hoje são arquitetos, né? Então, dessas construções, nasceram grandes templos, a igreja estava sempre envolvida também com a maçonaria. Então, o relato dessa operativa, ela virou depois a especulativa, depois de 1700, eu não lembro agora a data, mas tem 302 anos hoje a maçonaria especulativa, que a gente chama, que é simbolismo, que é o que a gente transferiu daquela obra de construção para o papel, para um trabalho interno, um trabalho maçônico, um trabalho que a gente desenvolveu ritos, ritual de aprendiz, de companheiro, mas tudo relacionado à obra. Não existe mitos de bode, essas coisas claro. Aí, é tudo mentira, tudo diabo que misturam, Satanás. Isso é tudo, a maçonaria só faz o bem, a maçonaria só procura o que a pessoa tem de melhor, o que ele tem de amor, o que ele tem de fraternidade e oferecer a gente, que a gente não procura mais nada do que isso. Isso aí, quando a pessoa tem todos esses dons, a gente consegue fazer o bem para a sociedade. Então, a maçonaria, ela nasceu desse sistema. Aí tem gente que pergunta, Brei, aproveitando, por que não tem mulher na maçonaria, né? É interessante. A regularização, um dos pontos da regularização é a mulher não iniciar na maçonaria, para ser regular. Mas não é nada contra a mulher, jamais. A mulher participe muito. Primeiro que a mulher tem que permitir que o irmão entre na maçonaria, claro. que ele ingresse. Eu não tenho esposa, mas a mãe dele tem que permitir, se for o caso, né? Senão ele não vai virar maçom nunca na vida. O que é necessário para ser maçom? Primeiro, ele não pode chegar lá e dizer, eu quero ser maçom. Primeiro, ele tem que ser convidado, exatamente. Ninguém entra na maçonaria batendo na porta. Na verdade, eu hoje, como grão-mestre, de 7 anos dentro da nossa grande loja lá, 3 como adjunto e hoje já 4 como grão-mestre, a gente começa a ter uma visão muito ampla de tudo, né? Então, a responsável de alguém iniciar na maçonaria é o padrinho. É a pessoa que apresenta. Essa apresentação, a pessoa tem que ter a responsabilidade que ele está levando uma pessoa para a nossa família.
no meio da gente. Nós somos uma família só, por isso que nós nos tratamos de irmão, tratamos a esposa de cunhada. Então, a mulher, voltando à mulher, ela não entrou porque na época que eu estou falando, de 1924 para cá, na época operativa, a mulher se realmente... estabeleceu que era assim. Não, aí a mulher não trabalhava em obra. A mulher cuidava da casa. É verdade. Então, como ela não estava na obra, se fez o rito de maçonaria, de pedreiro, só homem. Hoje a mulher não, hoje a mulher trabalha até em obra hoje. É. Ah, mas aí a maçonaria não vai mudar? É complicado, aí você já perde aquela história milenar que nós temos, né? Então, tem até maçonaria de mulher, eu sei, eu conheço. Já existe. Existe, mas não é regular junto à Inglaterra. A Inglaterra até convida, tá? Tem uma grão-mestre lá na Inglaterra que eles convidam, mas não reconhecem como maçonaria, porque dentro dos nossos preceitos, dentro dos nossos regulamentos, não é permitido. Senão você perde a tua regularidade. Agora, Sereníssimo, uma curiosidade minha. O senhor esteve recentemente em Israel. Como é que funciona a maçonaria naquele país? Aqui nós temos, nas nossas lojas, vários judeus. Primeiro, para ser maçom, tem que crer em Deus. Exato. Né? Tem que ter o Deus como razão maior. Em Israel, aquele país é fascinante e a maçonaria funciona muito bem lá, muito bem. Na minha administração, eu tive um caso de um irmão muçulmano que ia iniciar e ele queria jurar, né? O juramento dele, ele queria fazer, porque nós falamos em livro sagrado. Livro sagrado é a Bíblia, é o Torá, é o Alcorão, todos são livros sagrados, porque o que a gente tem que crer é num ser superior, num ser criador, que nós chamamos de grande arquiteto do universo, que é Deus, né? Então, o irmão não pode ser ateu. Se uma loja entrar ateu, vamos voltar à regularidade, perde a regularidade. Você perde a regularidade junto à Inglaterra. Você joga fora tudo que construiu. Tudo que construiu. Então você tem que ter um preceito disso aí. Você tem que ter um conceito para você ter uma loja regular. Você tem que ter esse cuidado, né? Então nós convivemos bem. Você tem que ser cristão, católico, protestante. Eu sou presbiteriano. Fui batizado, tudo, e frequento normal a maçonaria, frequento a minha igreja. Isso não importa. O que importa é você acreditar em Deus. Você tem que ter Deus no seu coração. E como é que foi a entrada desse muçulmano? Foi feito de acordo... Normal, ele fez o juramento dele no Torá, no Torá não, desculpa, no Alcorão, que ele queria. E normal, hoje todas as nossas lojas do Amazonas têm os 3 livros sagrados. Todas elas eu pedi para os veneráveis colocarem os livros sagrados em respeito a qualquer religião. Claro. Nós temos espírita também, temos todo tipo grandes maçons espíritas. Grandes. A história nos conta aí nomes importantíssimos. A maçonaria é livre e de bons costumes. Nós não podemos mudar isso. Se nós somos livres, nós podemos fazer. Eu tomo a liberdade de pedir licença do Sereníssimo Grão-Mestre Marcelo Barbosa Peixoto e de você, telespectador. Mas eu prometo, voltamos já, falamos com muito prazer da maçonaria amazonense. Me aguarde. Estamos de volta, é o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo com muito prazer com o Sereníssimo Grão-Mestre da grande loja maçônica do Amazonas, Marcelo Barbosa Peixoto. Claro que gravamos aqui na Academia Amazonense de Letras, na Biblioteca Genesino Braga. Sereníssimo, recentemente foi lançado um livro que retrata a história de uma loja importante. Todas são importantes, essa também tem a sua importância. Eu queria que o senhor falasse um pouco da Aurora Lusitana. É uma loja muito importante para a gente, né? É uma loja que foi fundada por portugueses, né? 100% portuguesa, né? É verdade. É a primeira do Brasil, É a né? primeira e única do Brasil. E única do Brasil, fundada por portugueses, aqui no nosso Amazonas, né? Cidade de Manaus.
completou ano passado 125 anos de fundação, né? Mais antiga que a Grande Loja do Amazonas, que a Grande Loja, como eu expliquei, veio depois. E tivemos o prazer do Base escrever essa história, colocar também a história da Grande Loja nesse livro. Vale muito a pena quem tiver interesse da maçonaria, quem tiver com vontade de ler um pouco sobre a maçonaria do Amazonas, de ler esse livro, de adquirir esse livro. É muito importante para a maçonaria amazonense esse seu livro. Obrigado por você ter essa preocupação, ter todo esse material, porque ele me mostrou o material, eu fiquei impressionado. O material, inclusive, queria destacar que o nosso irmão Base, ele doou o material que ele tem e que ele colocou no livro e doou para a Grande Loja. Lá está lá no nosso museu. E nós temos um museu, a nossa sede fica ali, quem quiser ir comprar, pode comprar lá na nossa sede, porque podem perguntar, né? É verdade. É lá na Parque Laranjeiras, no Palácio Maçônico, né? Na Newton Lins, 1675, o número, é do lado do posto de gasolina ali. É bem, dá para destacar bem, né? Que tem as bandeiras lá na frente. Abrimos de 14 horas até às 18h30. Quem quiser adquirir, fique à vontade de passar lá e comprar esse livro, conhecer o nosso museu, conhecer a maçonaria. A maçonaria não é fechada, gente, para ninguém. A maçonaria é negócio de secreta, ela é discreta, né? Nós fazemos tanta coisa, mas nós somos discretos, nós não somos secretos, né? Nós só não ficamos aparecendo muito. Qual o horário que funciona a Grande Loja, a Gloman? E a Grande Loja tem uma grande biblioteca, tem um grande museu. Sim. E está aberto ao público. Quem quiser conhecer, está aberto ao público. Qualquer pessoa, maçom ou não, pode ir lá na Grande Loja, conhecer, não tem nenhum problema, será muito bem-vindo, de 14 horas até às 18h30, todos os dias. Como é que funciona a manutenção da Gloman? Bom, a Grande Loja do Amazonas, ela funciona de acordo com as lojas maçônicas, né? As lojas pagam uma prestação para a Grande Loja, para que a gente possa ter todo mundo que trabalha na Grande Loja, temos só 3 funcionários com CLT, tá? O restante são voluntários, são irmãos que trabalham para a gente, que vão lá dedicar um pouco do seu tempo para a Grande Loja, porque nós temos os 3 poderes administrativos, tá, gente? Nós temos o executivo, tem o judiciário e o legislativo. Então nós funcionamos... Judiciário completo. Completo, com tribunal, temos tribunal próprio, legislação própria, né? Nós temos nossa legislação. O maçom que fizer alguma coisa errada vai denunciar primeiro o nosso tribunal, e é um tribunal que o maçom respeita bastante, né? É um tribunal com a legislação, até atualizamos agora há pouco tempo, tá? A Assembleia, nós temos Assembleia para aprovar tudo. É uma empresa, gente, é uma empresa organizada, temos estatuto, né? E lá funciona tudo dentro do... Normas que os maçons têm que seguir. Agora, a Grande Loja tem uma assessoria, inclusive eu tomei conhecimento que tem um irmão que fala 6 idiomas. Tem, nós temos o nosso Luiz Felipe, que é o grande secretário de Relações Exteriores. Ele é uma pessoa, realmente, exteriores tem que ter uma pessoa que fale bem uns idiomas, e ele nos dá uma assessoria. Hoje fala inclusive em hebraico. Fala também. Ele, inclusive, ele fez uma arrumada lá pra gente. Hoje ele levantou todos os nossos reconhecimentos. Por isso que eu falei aos senhores que nós temos 172 reconhecimentos com 52 países. É interessante que a gente vê aquela movimentação dentro da Gloman e o que é que representa o grão-mestre no contexto de uma loja? Bom, isso no mundo profano, por exemplo, o grão-mestre seria o presidente da República e os venerados... Eu chamo como governador, porque as grandes lojas são confederadas e cada grande loja, nós temos 27 grandes lojas no Brasil, cada grande loja de um estado, né? E aqui a Grande Loja do Amazonas cuida do estado completo do Amazonas, né? Todo o estado. Eu trato assim como um governador, para pessoas imaginarem, o grão-mestre, e os prefeitos são os veneráveis mestres, são os que cuidam das lojas maçônicas, das 50 que nós temos, né? 29 no interior, como eu falei, e 21 na capital. Então, cada uma loja dessa tem um venerável mestre, que é eleito anualmente pelos irmãos da loja. A média nossa de loja é de 20, 25 pessoas por loja, né? Por frequência. Tem lojas maiores, que nem a Amazonas, que a frequência é 80,
Tem a Esperança e Porvir número 11 também, que a frequência é 50, 40. Então, é nesse nível. Mas o nível médio é 25 pessoas, de 20 a 25 pessoas que frequentam. Tá certo. Eu peço licença do Sereníssimo Grão-Mestre, mas convido você para assistir a partir de agora a dica literária. Confira. A Amazônia registra na sua história a passagem de muitos emigrantes, judeus, árabes, portugueses, alemães, italianos. Os árabes partilharam esses momentos importantes da economia local. De certa forma, o bairro dos Remédios era o local apropriado, aonde formavam as residências e o comércio. Claro que o rio trazia os clientes importantes, era o primeiro contato com aqueles que vinham do interior do estado. Elizabeth Azizi, uma mulher importante, escreveu o romance E Deus Chorou sobre o Rio, hoje na 3ª edição. De fato, é uma história real da sua família, desde Manacapuru até a cidade de Manaus. Compreender a escrita deste livro é buscar um pouco da história de um imigrante libanês que aqui chega e constrói uma parte da economia pessoal e do Amazonas. E Deus Chorou sobre o Rio é um livro que nos leva a conhecer muitas verdades desses imigrantes árabes que escolheram esta terra para construir suas economias e a economia do Amazonas. Elizabeth Azizi foi de uma felicidade enorme escrevendo este livro. Aliás, a bem da verdade, muito pouco ou quase nada se escreveu sobre os árabes. Os árabes, que têm uma história naquele reduto, Mercado Adolfo Lisboa, Igreja dos Remédios que nos leva a Nossa Senhora do Líbano. Foi realmente momentos importantes da literatura amazonense. Vale a pena conferir este livro agora na 3ª edição de Elizabeth Azizi. E Deus Chorou sobre o Rio. Até o título é emocionante. É a dica do programa Literatura em Foco para você. Estamos de volta, é o 4º bloco do programa Literatura em Foco. Eu recebo hoje com muito prazer o Sereníssimo Grão-Mestre da nossa Gloman, grande loja maçônica do Amazonas, Marcelo Barbosa Peixoto. Sereníssimo, a maçonaria sempre se faz presente nos eventos importantes cívicos, inclusive 7 de setembro. Temos uma história muito forte com a separação do Brasil de Portugal e a importância da maçonaria nesse contexto. Sim, todo evento que é cívico, nós participamos, né? 7 de setembro, o Exército que faz a organização, a gente participa desde a missa, a Praça Terreiro Aranha, que nós vamos lá também, e o desfile. O desfile, os irmãos vão com os paramentos, com aventais. Levamos também os demolês, né, que são jovens de 12 a 18 anos. Filhos de maçons. Filhos e não também, pode entrar também, que tem ensinamentos, eles vão também todos paramentados. É uma ordem muito bonita, é um ensinamento também ao jovem, que você tira o jovem da rua e pode colocar lá dentro, também tem relatos sensacionais. Temos as filhas de Jó, também, que são as meninas, as jovens, de 12 a 18 anos, que também frequentam, que vão para o desfile também.
Então você vê uma família, você vê a família reunida, né? E o maçom, gente, é uma coisa incrível. Você pode não falar qualquer idioma, mas onde você estiver no mundo e você se identificar como maçom, você vai recebido como se fosse família daquela pessoa. Não tenha dúvida disso. Então essa união nossa, essa fraternidade é que cresce a maçonaria cada vez mais, né? Então a maçonaria, a bandeira do Brasil está sempre dentro dos nossos templos, né? Nós respeitamos toda a iniciação que nós temos, nós cantamos o hino nacional, nós juramos a bandeira, temos o ato cívico também lá na Grande Loja, no dia da bandeira, queimamos a nossa bandeira que fica sempre hasteada ali na frente da Grande Loja, né? Todo ano é feito todo esse trabalho, nós levamos a Marinha, levamos o Exército, levamos as escolas, tá? A gente leva as escolas, as crianças para entender um pouco daquele procedimento da homenagem à bandeira. Nós respeitamos a República, nós respeitamos o Brasil. Agora, a maçonaria teve dificuldades na pandemia? Aliás, quem não teve dificuldades na pandemia? A maçonaria teve dificuldades? Muita dificuldade. Nós suspendemos lojas, né? Nós não trabalhamos, em respeito a todos, para ficar em casa. E também nós nos reunimos quando Manaus teve aquela falta de oxigênio, nós pedimos oxigênio do Brasil inteiro. E nós fomos atendidos por todos os irmãos do Brasil inteiro, de outras grandes lojas. Que mandavam de avião. Aproveito e agradeço todos os grão-mestres naquela época pela preocupação, porque nós temos um grupo de grão-mestres, eu relatei o que estava acontecendo no Amazonas. Tem um caso muito interessante, Abraim, que um cidadão que não é irmão, lá de Natal, eu até pedi, aliás, de Pernambuco, desculpa, ele nos doou um cilindro de oxigênio. Ele viu minha prece, viu o que estava acontecendo com o Amazonas, ele ligou para a maçonaria e disse, eu queria doar para a maçonaria, que eu sei que vai chegar na mão de quem precisa. E esse rapaz fez a doação, eu mandei receber o tubo de oxigênio lá no aeroporto, nós usamos, e eu pedi ao grão-mestre de Pernambuco que fosse lá na casa dele levar um presente a ele, pela consideração, pela homenagem, pela preocupação que ele teve no Amazonas. Mas voltando a isso, nós conseguimos arrecadar, Abraim, numa live que nós fizemos, que antigamente, naquela época foi live, né? Nós arrecadamos 45 toneladas de alimentos em janeiro, tá? E fora os oxigênios, fora kit de higiene, ficamos dando sopa janeiro e fevereiro, comida. Todos os dias a gente ia para a porta de hospitais levar comida para essas pessoas que precisavam. De acordo, claro, com o hospital, nada fazendo a doida, porque a família das pessoas estava do lado de fora, eles não podiam acompanhar ninguém, né? E a gente sabe que essas pessoas precisavam. Claro. E elas pediu da gente também fralda, que o ente querido estava lá dentro, né? O parente. A gente foi atrás e conseguiu pedir doação e conseguimos muita coisa, como agora para o Rio Grande do Sul também. Me fale um pouco do Rio Grande do Sul. Bom, quando aconteceu no Rio Grande do Sul, o grão-mestre do Rio Grande do Sul, o João Batista, ele nos acionou e todas as grandes lojas do Brasil ajudaram. Nós ajudamos muita coisa, mandamos pela Azul também, a Azul fez um trabalho excelente também, e mandamos carretas, o Brasil inteiro mandou tudo para ele. Teve uma hora que ele disse, espera aí que não tem mais, ele não tinha mais nem onde comprar colchão, gente. Mas hoje trabalhamos, eu fui atrás de uma fábrica de colchão, compramos uma produção do colchão, mandamos para ele. Foi é o trabalho maçônico, é o trabalho pela sociedade. Isso que faz esta maçonaria, em qualquer parte do mundo, ser forte? Sim, essa união é fundamental. Agora, interessante, o senhor falava da Inglaterra, a maçonaria vai ao exterior, você não dá uma palavra em inglês, mas você se comunica e é bem entendido? Sem dúvida, onde você estiver, você vai ser reconhecido como irmão. Aliás, esse é o grande segredo, então, da maçonaria. Quer dizer, é um segredo que não existe, mas é uma forma de comunicação que é possível. Os livros dizem até da igreja. A igreja, antigamente, os construtores, eles iam de um país para o outro, de uma cidade para outra. E para não serem enganados, eles tinham algumas palavras de segredo. Uma palavra, sou eu.
é uma palavra. O tudo bem é outra. Então é mais ou menos isso que acontecia antes. Isso, claro, que foi na maçonaria. Nós temos algumas palavras que é o segredo que você tem que entrar. Para conhecer. É uma palavra que você pode dizer todo dia, mas que... Quem sou eu para contar a história da maçonaria? A história da maçonaria é muito maior do que a gente pensa. Ela é muito grande. Ela está longe da gente de pensar o que já fizeram, né? Mas a gente tem na história gravada aí tantos feitos que foram. Tem relatos até de Washington, né? Quando foi construída. Washington estava construindo, ele tinha escravos construindo. E os escravos faziam greve, não queriam fazer. E George Washington, na época, disse: eu vou trazer os maçons, eu vou trazer o pessoal da França. E ele trouxe os maçons da França, que eram os construtores na época. Eles foram lá e construíram, sem dúvida, ele pagou pelo serviço dos irmãos, dos maçons, mas construíram. E hoje, Washington é uma cidade maçônica, é uma cidade toda triangular, toda feita dentro da geometria, dentro da arquitetura que a gente conhece. Essa sua experiência de viajar a vários países para esses encontros maçônicos faz com que aqui a nossa grande loja passe a ter essa respeitabilidade. Sim, é onde a gente vai e diz que é da grande loja do Amazonas. Agora, em 2025, né, aproveitando aqui o seu canal, 2025 nós vamos sediar a CMSB. A CMSB é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que reúne as 27 grandes lojas. Ela será aqui no Amazonas. Esse ano, todo ano nós temos um estado. Esse ano será em Pernambuco, agora em julho, né? De 13 a 15 de julho. E 2025 será aqui no Amazonas. E lá em Cartagena da Índia eu já convidei um monte de grão-mestre do exterior, do México, dos Estados Unidos, estava lá o grão-mestre de Nova York. E o Nova York foi logo lá comigo e já confirmou a presença dele. O Amazonas, ele se vende só. Isso aqui é uma maravilha, isso aqui é uma coisa... E quando eu mostrei, porque, Brahim, é bom relatar aí, nós temos uma loja maçônica, que inclusive na minha administração eu que fundei, que é em Anamã. O amazonense sabe que Anamã é uma cidade que 6 meses ela fica na seca e 6 meses ela fica embaixo d'água. Todas as casas lá são feitas em palafitas. E nós construímos uma loja em palafita, uma loja alta. E quando nós postamos isso na rede social, tiveram mais de 25 mil visualizações. E maçons do mundo inteiro, inclusive veio um alemão ano passado, que ele queria conhecer essa loja. E realmente é muito interessante. Quando o rio está cheio, vai de canoa. Vai de canoa. Quando não, vai de moto, né? Ou a pé. Sereníssimo, eu peço licença do senhor e peço licença de você, telespectador, mas eu prometo, nós vamos voltar rapidinho. Falamos de maçonaria, quebramos o tabu de algumas coisas que se pensa a respeito da maçonaria. Eu volto em seguida, me aguarde. Estamos de volta, é o 5º bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo com muito prazer com o sereníssimo grão-mestre da nossa grande loja maçônica do Amazonas, Gloman, Marcelo Barbosa Peixoto. Vamos falar agora, sereníssimo, do vestibular social, que é muito importante, e o baile das debutantes. Vamos, são projetos filantrópicos. Quando eu estava lá na nossa grande loja e pensando em projetos grandes, um irmão escreveu sobre o vestibular social. O vestibular social é um projeto EAD, né, para os alunos da rede pública. Nós conseguimos alcançar 19 mil alunos em 3 anos que nós fizemos esse vestibular. E desses 19 mil, quase 4 mil passaram no vestibular. Isso é muito gratificante para a gente. O que é o vestibular social? O vestibular social é um projeto, né, de EAD, como eu falei, que dá oportunidade aos alunos do 3º ano da rede estadual a se inscreverem, né, dentro do sistema, né, para assistir aulas
belíssimas, de professores renomados, de professores graduados, né? E claro, do Sul, mas tem do Amazonas, porque cai no vestibular do Amazonas. Então isso leva um conhecimento, são aquelas pessoas da rede estadual que não têm oportunidade de pagar um cursinho, porque o cursinho tem aquele preparatório já, tem a manha que você, geralmente cai isso no vestibular, geralmente cai isso, e eles não têm essa oportunidade, né? E esse projeto teve. Agora esse projeto é caro, não é barato, né? Saiu barato assim por aluno, coisa de, se eu não me engano, R$128. O que não há custo para o aluno. Não há nenhum custo. Na verdade, eu levei isso à Assembleia Legislativa do Amazonas, conversei com o nosso irmão Périx, né, o delegado Périx. Ele acreditou no projeto, gostou do projeto e disse para mim, grão-mestre, vamos fazer. E nós começamos. Nós fizemos o primeiro, segundo, terceiro ano. Esse quarto ano, nós ainda estamos vendo se há viabilidade, porque atrasou tudo, o negócio de emendas, já foi para final desse mês, então está meio difícil de valores. Tudo depende de recursos. Tudo. Aí esse recurso, foi o que o deputado falou para mim, o nosso irmão Périx, o delegado Périx, ele disse, Marcelo, meu grão-mestre, eu tenho certeza que esse dinheiro será bem empregado. E foi. Foi bem empregado, fizemos o lançamento lá na grande loja, na nossa sede administrativa, lá na Newton Lins, levamos os diretores, a gente leva... Com prestação com o Tribunal de Contas, dinheiro público. Não, nós temos uma fundação, a Fundação Gloman, essa fundação que recebe esses recursos, não ganha nada com isso, só a gente trabalha para quê? Para que a gente consiga levar isso para os jovens, ter esses jovens estudando, porque é o nosso futuro, é o nosso futuro. E temos o Baile da Fraternidade. O Baile da Fraternidade, gente, toda vez que eu vou, eu me emociono. Eu acho que todo mundo vai se emocionar. O Baile da Debutantes. Nós temos um Baile da Fraternidade também, que é muito baile. Mas o da Debutantes, a gente dá oportunidade àquelas jovens, né, que vão fazer 15 anos, de terem uma festa de 15 anos. Pessoas pobres sem menor condição. Não pode ter condições nenhuma, né? A regra é essa. Cada loja maçônica adota uma ou duas ou três, quantas ela puder, né? E, gente, a gente tem roupa, as nossas cunhadas, as nossas esposas, têm muitas roupas que elas compraram, fizeram, arrumam, nós temos costureiras. Aí essas moças vão lá, essas jovens, vestem o vestido, a gente dá tudo, desde o sapato, o vestido, claro que ela não leva, mas é porque serve para as outras que vão futuramente, lavamos depois, elas têm esse cuidado todo. Quem cuida disso são as mulheres, para vocês verem o papel importante da mulher na maçonaria. Sem elas não dá para a gente fazer isso, é muito complicado. Aí essas jovens ganham um dia de beleza, vão para salão de beleza, elas têm uma festa de 15 anos que nunca teriam na vida. Seria impossível a família oferecer. Impossível. E levamos a família também, damos uma mesa para cada eles, tem jantar. É uma festa de 15 anos que emociona qualquer pessoa, tá? E os pais dançam com elas, né? É muito interessante, gente. É um negócio assim emocionante e a gente está fazendo esse bem, levando essa felicidade para essa família, né, que precisa. Eu costumo dizer que, aliás, num artigo que escrevi sobre o Sereníssimo Grão-Mestre, eu disse que ele foi bem nascido. Bem nascido porque nasceu num berço maçônico também. Sim. Me fale, o seu pai teve uma passagem importante como grão-mestre? Meu pai, como eu falei, tem 52 anos de maçonaria já, né? Esse ano ele faz 52. Ele vive a maçonaria até hoje, ele frequenta, nunca deixou de frequentar. É uma pessoa muito inteligente, estuda muito maçonaria. O que eu sei hoje de maçonaria, devo a ele, tudo o que eu aprendi, né? Ele, quando soube que fui chamado para ser grão-mestre, ele foi contra, inclusive. Ele não queria, ele disse, não, você não tem tempo para isso, você não tem dedicação, porque, Abraim, você tem que ter tempo, você tem que ter dedicação, porque a maçonaria te leva muito isso. Eu dedico minhas tardes todas, de 16 até às 18h30, às vezes a gente fica até mais, para a maçonaria, para os irmãos, para as pessoas que nos procuram, né? E a gente tenta ajudar. Mas o meu pai, ele é um ícone na maçonaria, eu admiro muito a
a humildade que ele tem. Hoje, o grão-mestre se veste assim, vocês estão vendo assim, bem paramentado. Nós temos o sol aqui, porque o sol brilha, né? Que é o grão-mestre, é o cargo maior na nossa ordem. E o meu pai, ele vai dia da sessão dele, na loja maçônica dele, e ele não veste isso, ele não veste nada. Ele vai com um avental de mestre maçom, que é o ápice, como eu falei para vocês, do grau 3 da maçonaria. Temos os outros graus filosóficos, que você vai até o 33, mas é um estudo filantrópico, né? Um estudo filosófico. Filosófico. É onde você vai estudar mais a maçonaria, a Bíblia, vai estudar Cristo, uma maçonaria tudo. diferenciada. É. Mas a maçonaria simbólica, a maçonaria que você chega ao ápice, é o grau 1, 2 e o 3. Sendo 3, você já é um mestre maçom, já é um maçom pleno. Sereníssimo grão-mestre, estamos chegando ao final do programa. E agora o senhor tem a oportunidade de se despedir e, naturalmente, deixar seus agradecimentos. Bom, primeiramente queria agradecer a você, meu irmão Abraham Base, por essa oportunidade de estar aqui. Falar de maçonaria para mim é um prazer também, porque a gente vive a maçonaria, né? A gente tem ela no coração da gente. Para ser maçom não basta só entrar, né? Você tem que conhecer a maçonaria. Eu sempre também digo que quando você entra, você tem que deixar de lado a sua toga, a sua farda, seu doutorado, tudo, porque lá dentro a gente tem que vestir o terno, frequentar a loja, porque lá nós somos iguais, nós somos todos iguais. Lá a gente se respeita, a gente quer o bem para a pessoa, a gente não tem o mal lá dentro, não existe o mal na maçonaria. O que existe é o bem, é o amor. Se você trouxer o amor, nós vamos dar valor. Sempre vamos dar valor. Tá certo. Obrigado por tudo aí, pela sua ajuda, pelo seu livro. Eu já li todo ele, está excelente, está lindo. Assim, vai enriquecer mais a maçonaria. Em breve teremos outro, se Deus quiser. Estamos trabalhando nele já. Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Hoje eu tive o prazer enorme, pela primeira vez em 25 anos, de entrevistar o sereníssimo grão-mestre Marcelo Barbosa Peixoto. Mas eu quero te convidar e tenho certeza que vamos nos encontrar. É na próxima semana, nesse mesmo local, nesse mesmo canal. Fica com Deus e até o próximo programa. Até lá.